acontecesse a panezinha de novo, não foi? Mas tá na benção. Acontece. Então, querido Alcione, o salmo, vou falar hoje, durante a live, de dois salmos. O primeiro e o 139. O salmo primeiro diz que bem-aventurado é o homem e a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. O salmo continua dizendo que não são assim os ímpios, pois os ímpios não permanecerão na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Esse é o salmo primeiro. No salmo primeiro, Alcione, eu aprendo N coisas. Se eu for debulhar aqui o assunto, eu consumiria bastante tempo. Se você for meditar, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Nós trazendo para o dia de hoje, a gente vai entender que o Davi estava aconselhando que nós não devemos estar em um ambiente, em situações que possam, de alguma forma, direta ou indireta, escarnecer do evangelho que pregamos. E eu entendo que quando a gente está em um ambiente onde a gente zomba, onde a gente sorri, onde a gente anarquiza de alguma forma do evangelho, de que forma eu posso fazer isso? É muito fácil você fazer. De que forma eu estou fazendo o que o ímpio faz? É muito fácil. Quando eu ignoro, quando eu deixo de ir para a igreja, para ficar em casa simplesmente porque tenho uma situação na TV ou em algum lugar que me atrai mais do que estar na casa de Deus. Eu estou fazendo o papel de ímpio. Quando eu deixo de meditar na lei do Senhor e começo a achar mais interessante outras coisas, eu estou fazendo papel de ímpio. E o que me chama a atenção nesse texto tão forte é que a Bíblia ela difere entre pecador e ímpio. Pecador é aquele que peca e se arrepende. Ímpio tem dificuldade de se arrepender. E a Bíblia diz que os ímpios não permanecerão na congregação do justo. Alcione, se você fosse aprofundar nesse texto, os ímpios não permanecerão na congregação do justo. Isso significa dizer que dentro da igreja tem ímpio também, viu, filho? Com certeza. Congregação é o quê? Igreja. E a Bíblia está dizendo que quando Jeová faz a limpeza, os ímpios não permanecerão lá. E eu comecei a pensar, meu Deus, eu estou sendo uma pessoa cristã dentro da igreja, ou estou sendo ímpio? Porque o caminho do ímpio vai perecer, diz a palavra de Deus. Meu amigo, eu sempre digo quando prego que Deus, Jesus, o Espírito Santo vai tirar a igreja de dentro da igreja. Vai tirar a igreja de dentro da igreja. Jesus não vai tirar a igreja de um lugar onde não é igreja, não. Vai tirar a igreja dentro da igreja. Muitos serão pegos de surpresa. Muitos serão pegos no contrapé. É bom e é importante estarmos preparados para este grande dia do Senhor. O Salmo primeiro, ele revela algo para mim é muito importante. O salmista está dizendo, olha, não é certo, não é correto você estar entre os ímpios. Não é certo, não é correto você não meditar na palavra. Não é certo, não é correto você estar
na igreja, na congregação e não ser um cristão de verdade. Porque você não vai permanecer na congregação dos justos. Será que eu estou na seleção dos justos ou dos ímpios na congregação? É importante perceber, porque a palavra do Senhor é muito clara. Os ímpios perecerão. Já pensou eu passar 40 anos na igreja, o nome de crente, servindo ao Senhor, e quando eu morrer não subir, descer? É muito sério, é muito grave e é muito importante refletirmos sobre tudo que o Salmo 1 nos ensina. Salmo 139, ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Senhor, tu me sondas e me conheces. O texto Alcione, versículo 1 do Salmo 139, sondar, significa ir ao profundo, ir aonde ninguém vai, perceber algo mais, enxergar um ângulo mais amplo. O Senhor Deus, disse o salmista no Salmo 139, tu faz isso comigo, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me sento e quando me levanto. Antes que as palavras cheguem na minha boca, tu já sabes quais são. Aleluia. Meu Deus, eu fico tão feliz quando eu percebo a dimensão tridimensional do Deus que a gente serve, Senhor. Não há ninguém na face da terra que tenha a capacidade de ser onipotente. Não há ninguém na face da terra que tenha a capacidade de ser onisciente, onipresente. Essas qualidades só a Trindade tem. Essas qualidades só o Todo-Poderoso tem. E eu vejo muitas vezes a gente em momentos de angústia, diz: Deus não está me vendo, Deus não está me ouvindo, Deus não está me percebendo a conversa. O Senhor te percebe, te enxerga, te vê, te ouve, e Ele percebe todo o movimento, ainda que a palavra não tenha chegado na sua boca, Ele já sabe qual é. E eu vejo crentes, Alcione, muitas vezes fugindo da vontade, do eixo tridimensional da vontade de Deus. Não adianta fugir, não adianta sair do local, não adianta correr, não adianta dizer não faço, porque quando Jeová quer, você faz. Quando Jeová quer, você não tem para onde correr. Eu sempre digo isso quando prego. Eu um dia me invoquei e disse: eu não quero mais saber de tocar, eu não quero mais saber de cantar, eu não quero mais saber desse negócio, e automaticamente vendi o teclado, Senhor. Não quero, já chega, cheguei no meu limite. No outro dia, Deus usou alguém que, sem saber, disse: olha, meu teclado está lá parado em casa, está comendo poeira, eu trouxe aqui para tu tocar com ele, para dar uma folga ao teu teclado e tocar com ele, porque eu quero que você bote ele para funcionar, porque eu não toco, mas você vai tocar com ele. E eu não fiquei sem teclado, eu fiquei menos de 24 horas sem teclado, porque Deus mandou alguém colocar um teclado na minha mão até eu comprar outro. Fiz isso uma segunda vez, novamente no outro dia, alguém levou um teclado lá para eu usar. Então eu entendi: está bom, Senhor, não vou vender mais teclado, vou continuar tocando, vou continuar cantando. Quando eu tento fugir da vontade de Deus, não tem para ninguém. Ele manda um anzol buscar você aonde você estiver. E tem gente aqui nessa live, eu tenho certeza, que Deus já mandou fazer: faça assim, e ele está fugindo. Faça assim, e ela não quer. Age assim, e às vezes a gente não age. Ei, venha fazer a vontade de Deus, venha fazer o que Ele quer, venha fazer o que Ele mandou. É muito melhor do que não vir. É melhor obedecer, diz a Bíblia, do que sacrificar. Fazer a vontade do Senhor é a melhor coisa para a vida do crente. Fazer a vontade do Senhor é a melhor situação para crente fiel. Fazer o que o Senhor quer, o desejo da vontade de Deus, estar no eixo da vontade de Deus, é a melhor opção para mim e para a sua vida. Não fuja, não corra, não queira arrumar um jeito para arrumar desculpa. Não, Jeová quer você no centro da sua vontade. Talvez o centro da sua vontade, a vontade de Deus, não é o seu querer, mas isso aí pouco importa, porque estando no centro da vontade de Deus,
Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. Estando no centro da vontade de Deus, o crente está no lugar melhor. Estando no centro da vontade de Deus, o crente está fazendo a vontade do Mestre. Estando no centro da vontade de Deus, você é abençoado. Estando no centro da vontade de Deus, aparecem críticas e pedradas, mas você é colocado de pé. Estando no centro da vontade de Deus, o inimigo luta, mas não lhe vence. Estando no centro da vontade de Deus, a bênção chega na sua vida. Estando no centro da vontade de Deus, Deus tem sempre o melhor para mim e você. A grande questão é a gente perceber que muitas vezes o centro da vontade de Deus não é aquilo que eu imaginava, não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu imagino, mas é o melhor para nós, apesar de nós não acreditarmos. Não adianta fugir. O Senhor sonda e conhece o que você está fazendo e está pensando. Então, é à toa não estar indo na direção da vontade de Deus. Aconteceu essa panezinha de novo, não foi? Mas tá na benção. Acontece. Então, querido Alcione, o salmo, vou falar hoje, durante a live, de 2 salmos. O primeiro e o 139. O salmo primeiro diz que bem-aventurado é o homem e a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. O salmo continua dizendo que não são assim os ímpios, pois os ímpios não permanecerão na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Esse é o salmo primeiro. No salmo primeiro, Alcione, eu aprendo N coisas. Se eu for debulhar aqui o assunto, eu consumiria bastante tempo. Se você for meditar, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Nós trazendo para o dia de hoje, a gente vai entender que o Davi estava aconselhando que nós não devemos estar em um ambiente, em situações que possam, de alguma forma, direta ou indireta, escarnecer do evangelho que pregamos. E eu entendo que quando a gente está em um ambiente onde a gente zomba, onde a gente sorri, onde a gente anarquiza de alguma forma do evangelho, de que forma eu posso fazer isso? É muito fácil você fazer. De que forma eu estou fazendo o que o ímpio faz? É muito fácil. Quando eu ignoro, quando eu deixo de ir para a igreja, para ficar em casa simplesmente porque tenho uma situação na TV ou em algum lugar que me atrai mais do que estar na casa de Deus. Eu estou fazendo o papel de ímpio. Quando eu deixo de meditar na lei do Senhor e começo a achar mais interessante outras coisas, eu estou fazendo papel de ímpio. E o que me chama a atenção nesse texto tão forte é que a Bíblia ela difere entre pecador e ímpio. Pecador é aquele que peca e se arrepende. Ímpio tem dificuldade de se arrepender. E a Bíblia diz que os ímpios não permanecerão na congregação do justo. Alcione, se você fosse aprofundar nesse texto, os ímpios não permanecerão na congregação do justo. Isso significa dizer que dentro da igreja tem ímpio também, viu, filho? Com certeza. Congregação é o quê? Igreja. E a Bíblia está dizendo que quando Jeová faz a limpeza, os ímpios não permanecerão lá. E eu comecei a pensar, meu Deus, eu estou sendo uma pessoa cristã dentro da igreja, ou estou sendo ímpio? Porque o caminho do ímpio vai perecer, diz a palavra de Deus.
Meu amigo, eu sempre digo quando prego que Deus, Jesus, o Espírito Santo vai tirar a igreja de dentro da igreja. Vai tirar a igreja de dentro da igreja. Jesus não vai tirar a igreja de um lugar onde não é igreja, não. Vai tirar a igreja dentro da igreja. Muitos serão pegos de surpresa. Muitos serão pegos no contrapé. É bom e é importante estarmos preparados para este grande dia do Senhor. O Salmo 1, ele revela algo que para mim é muito importante. O salmista está dizendo: olha, não é certo, não é correto você estar entre os ímpios. Não é certo, não é correto você não meditar na palavra. Não é certo, não é correto você estar na igreja, na congregação e não ser um cristão de verdade. Porque você não vai permanecer na congregação dos justos. Será que eu estou na seleção dos justos ou dos ímpios na congregação? É importante perceber, porque a palavra do Senhor é muito clara. Os ímpios perecerão. Já pensou eu passar 40 anos na igreja, o nome de crente, servindo ao Senhor, e quando eu morrer não subir, descer? É muito sério, é muito grave e é muito importante refletirmos sobre tudo que o Salmo 1 nos ensina. Rodeado de amigos, assim, mais bons amigos, de qualidade, como meu amigo pastor Carlos Noia Júnior, não é? Que quando eu falei com ele: meu amigo, você tá onde? Ele falou: tô chegando em casa da igreja. Diga, porque eu tô precisando de você, ele é pra agora. Eu gosto de gente assim, sabe? Não gosto muito de gente não, assim, porque não, nada e por quê. Quando é coisa para o Senhor, eu sou assim também. Pastor Carlos. Amado Alcione, você estava cantando o hino aí, me veio o texto na mente de Gênesis 32 e 26, que diz assim: então o homem disse-me: deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu e disse-lhe: não te deixarei ir, se não me abençoares. Meu querido, essa história relata o encontro de um homem com Deus, um encontro de um homem com o anjo. E Jacó estava voltando da terra do seu sogro, Labão. E ele teve esse encontro. E a Bíblia relata que quando ele e o anjo se encontraram, ele se agarrou com o anjo de uma tal maneira que não tinha quem fizesse Jacó soltar o anjo. O anjo disse: rapaz, me solta que já está amanhecendo, eu quero ir embora, eu preciso ir embora. Eu sei, você pode até ir embora, mas eu só solto você depois que você me abençoar. Aleluia. Meu querido Alcione. E o anjo pergunta: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó, que significa enganador, trapaceiro. Mas a partir de hoje vai se chamar Israel, abençoado, escolhido, aleluia, separado. Então eu percebo, lendo esse texto, Senhor, que muitas vezes Deus tem bênção para a gente, mas o anjo aparece na nossa frente e a gente não se agarra com ele, camarada. Você tem que se agarrar com o anjo, se agarre com ele, tome posse da sua bênção. Ele vai querer se soltar de você, mas não se desagarre dele. Esteja colado. A bênção está perto de você, mas você precisa se agarrar com ela. E muitas vezes a bênção de Deus não chega até nós, porque alguma coisa atrapalha. Era impossível Jacó ser abençoado se ele tinha o significado de nome trapaceiro, enganador, enrolão. Ele teve que mudar o nome. E alguma coisa a gente precisa mudar em nós para receber a bênção de Deus.
O que é que você precisa mudar em você? O que é que eu preciso mudar em mim para receber a bênção? A Bíblia diz que o anjo toca na coxa de Jacó e ele sai manquejando. É melhor você viver manquejando com intimidade com Deus do que caminhando sem defeito algum, mas a caminho do inferno. Eu digo sempre isso quando conto meu testemunho ao Senhor. Dos 10 aos 14 anos de idade, eu brigava com Deus. Mas Deus, porque o Senhor não me cura? Porque o Senhor não opera um milagre na minha vida? E Ele falou comigo palavras que eu não esqueço até hoje. Ele falou para mim que eu já sou um milagre. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que se Deus me curasse, eu não sou quem eu sou, ia ser outra pessoa. Talvez eu me achasse o cara, o prepotente, o bam. Ele disse, não, eu vou lhe deixar com espinho na carne para você entender que a dependência da sua vida é minha. Talvez o milagre não chegue na vida de alguém porque você não está com o querer de Deus na sua vida. Quantas vezes eu pensei que algumas coisas foi a vontade de Deus na minha vida e não era a minha vontade, e eu pensando que era de Deus. Então, às vezes a gente precisa perceber que algumas coisas em nós precisam mudar, como mudou em Jacó, mudou o nome do camarada. Desse jeito. Rapaz, é muito forte, Senhor. Às vezes a gente quer receber a bênção, mas não quer deixar de mentir. Às vezes a gente quer receber a bênção, mas não quer deixar de fazer outras coisas que desagradam a Deus. Às vezes a gente quer receber a bênção, mas não quer estar da forma que Deus quer que a vida da gente esteja. Temos que estar de acordo com a vontade de Deus. Jacó mudou o nome, ficou deficiente, mas recebeu o milagre. Se você está numa situação que precisa de um milagre, analise-se e veja o que é que em você precisa receber, ficar diferente, para poder estar na posição que Deus quer para o milagre, para a bênção, para a vitória, para o benefício do céu na sua vida, para o culto de ação de graça. Receba. Enxergar isso é fundamental. Eu conheço gente que há 30, 40, 50 anos esperando um milagre. Sinceramente, haja paciência. Mas talvez, se você se analisar, é porque alguma coisa falta para você estar na posição que Deus quer para lhe dar o milagre. Se agarre com o anjo, lute com o anjo, não solte o anjo. Ele vai querer ir embora, mas não permita. O Senhor tem uma bênção para você. Mesmo que necessário seja você sair manquejando desse lugar, mas saia certo, que a bênção